Porque você entrou num assunto interessante que é a dúvida de muita gente. Muita gente confunde até. O técnico de necrópsia, ele é policial civil, Sim. certo? Você só pode ser técnico de necrópsia dentro da medicina legal na Polícia Civil. Isso é uma atribuição exclusiva da Polícia Civil. Ah, eu sou técnico de necrópsia laboratorial, de serviço hospitalar, tudo bem, mas é um outro tipo de necrópsia, Sim. certo? E aí que é a grande questão. Qual é a função do IML? Qual é a função do técnico de necrópsia dentro do IML? Porque aí eu só vou dar uma observação antes, né? A Polícia Civil, ela é, pela lei, a polícia investigativa, certo? Que muita gente chama de polícia judiciária, né? Ela é diferente da polícia militar, por exemplo. Que é de prevenção. Que é uma polícia que tem... A função dela é evitar que o crime aconteça, certo? Ostensiva. Então ela é polícia ostensiva. Tá lá o policial fardado, aquela viatura pintada com a sirene ligada, né? Eles ficam circulando na rua para evitar que o crime aconteça, basicamente, né? E a polícia judiciária, que é a polícia civil na esfera estadual, em qualquer estado, ela serve para investigar o crime depois que ele aconteça, certo? Sim. Então não é a função primária da polícia civil evitar que o crime aconteça. Ela atua pós-crime. Ela serve para investigar, trazer elementos investigativos, transformar isso em elementos jurídicos, para aí sim o Ministério Público poder oferecer aquela denúncia e o juiz vai julgar lá para você condenar um culpado. O juiz etc. pode aceitar ou não a denúncia. Aceitar ou não a denúncia, né? Então, o papel da Polícia Civil, só fazendo essa introdução, é fazer investigação de crimes. Sim. Né? E como o Instituto Médico Legal ele é um órgão da Polícia Civil, ele faz parte da polícia, né? Sim. É um instituto técnico de medicina legal. É o braço técnico, é um dos braços técnicos da Polícia Civil. É isso, que tem o Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica, dentro da Polícia Civil, que serve para levantar os elementos técnicos e científicos que possam contribuir na investigação criminal. Com provas né? técnicas. Provas técnicas. E dentro delas, a parte médico-legal, que ou seja, que avalia qualquer tipo de vestígio que tenha no corpo humano, em pessoas. No cadáver, né? No cadáver, ou em vivo, né? Quando a gente fala Corpo de delito. Corpo de delito, né? Estupro, lesão corporal e várias outras crimes que possam deixar vestígio em pessoas. Aí a perícia técnica, nesse caso, é a perícia médico-legal, que é feita no IML, basicamente, né? Feita essa introdução toda, para que serve, então, o técnico de necrópsia na prática? Para tudo. Na verdade, para tudo. Na verdade, não só o técnico, o legista também. Acaba que todas essas... eu ia falar cargo, mas não seria cargo. Todas as atribuições. Elas se imiscuem, né? Sim. Né? Elas meio que se tangenciam. Por quê? O titular, o autor do laudo é o perito legista. Ele que tem a fé pública para escrever. Só que ele tem que contar também com a expertise do técnico. Sim. Porque não é ele que coloca a mão. Então o técnico tem que trabalhar em parceria direta com o médico. O médico em parceria direta com ele. Então acaba se tornando, na maioria das vezes, uma grande amizade, né? Porque é aquele bate-bola contínuo. E a gente aprende muito e um aprende com o outro. Isso é muito bacana. É um trabalho de confiança bilateral. Bilateral. É. Porque o médico, tem um monte de atribuição. Ele tem que, hoje em dia já não tem mais a função do digitador, o médico tem que digitar o laudo. Que é um trabalho enorme. Ele tem que subir o laudo para o sistema. Ele tem que botar no sistema e tal. Então ele fica atolado de coisa, humanamente impossível. A quantidade de cadáver que a gente lida, o cara tá 100% ali, ele presta atenção. Mas sempre alguma coisa ali pode escapar e eu também posso deixar escapar. Né? Então um tem que tomar conta do outro. Tem que ombrear. Então... a gente acaba trabalhando junto, eu tento mostrar o máximo possível. A gente já tem esse costume já vê o cadáver, já imagina o que seja, pela experiência. Às vezes a gente até vê a pessoa viva, já está sabendo que ela não está legal, né? Já sabe o que está acontecendo com ela, que daqui a pouco vai virar cliente. Mas assim, já sabe. Claro que o cara sim. está com masite e tal, você como médico sabe também, né? Tá com uma falência hepática, tá com não sei o que. Já vê ali. E aí tu já dá direcionada pra necrópsia, o período também, eu acho que é isso também e tal. E fora isso, cara, a gente não tem motorista policial, uma função que foi extinta. Então, por exemplo, aí tem que fazer algum serviço externo, como por exemplo, exumação, que é a função minha agora é do Pacheco. Não sei se você lembra do Pacheco. Sim. Pachecão.
A gente que leva a viatura, leva a perito, né, que a Gabriela que é titular das exumações agora, que a exumação está com a antropologia agora. Exumação, também. só para quem não sabe o que é, o quê? Exumação é você tirar o cadáver, ir no mar, enterrar e exumar, o contrário, tirar ele da terra por determinação da autoridade policial, que é o delegado, ou a autoridade judiciária, que é o juiz. Aí tem a maioria, algumas são para verificar a paternidade, né, DNA, e outras são para a gente procurar vestígios de crime mesmo. Né? Então a gente acaba tendo que portar arma de grosso calibre, sair com viatura caracterizada, né? Às vezes a gente tem que fazer uma segurança no perímetro, né? Às vezes a gente vai em lugar muito perigoso. Né? Tem cemitério no Rio de Janeiro, mas cemitério clandestino, tu vai fazer exumação cemitério clandestino. Complicado, né? Complicado. E é o que mais tem no Rio de Janeiro, né? Mas a gente vê. Isso aí. E essa pergunta também eu ia te fazer. No dia a dia, você acaba saindo muito na rua, fazendo investigação fora do IML, tem que entrar em operação policial, ou são situações tipo essa, mais quando você vai fazer exumação, que você tem que sair de viatura, de fuzil? Não, assim, investigação, isso a gente não faz. Eu particularmente não faço. E eu acho que não seja atribuição do Instituto Médico Legal. Nossa atribuição legal é procurar vestígio em cadáver. Assim como a do IFP e do ICCE é procurar vestígio em coisa. E o IPPGF, que é o Instituto de Pesquisa Genética e Forense, é de trabalhar com DNA. São os 4 braços da Polícia Técnica. Então a gente tem que... E a parte de investigação já é mais com a tiragem. É claro que a nossa investigação, ela ocorre, mas ela fica... feita isso aí, né, ao cadáver. Ô Max, e você como anatomista aí, professor e tal, como que você vê essa visão mais técnica da necrópsia, né? Porque isso também muita gente confunde, né? Como a gente falou aqui, se o IML ele é um instituto, um órgão da Polícia Civil que serve para investigar crimes, não é função do IML determinar de que doença a pessoa morreu, né? E muitos médicos, inclusive, acham erradamente que quando você tem um paciente que evolui a óbito por causas naturais, mas que você não sabe que tipo de doença que ocasionou a morte daquele paciente, ele manda para o IML investigar, né? Ah, morreu de infarto, não, morreu de edema agudo, morreu de... Como é que funciona isso na prática? E como que vocês fazem para descobrir de fato a causa-morte, se isso é relevante ou não? Perfeito. Você tocou num ponto muito importante, porque muita gente tem a dúvida. Em qual situação que o cadáver ele é direcionado para o IML? Todo mundo tem que ser submetido a um exame médico legal? A resposta é não. Né? A gente recebe cadáveres de morte violenta. O que seria isso? Suicídio, homicídio, acidente ou uma causa suspeita. Isso é na teoria, né, Rubinho? E via pública também. Uma morte súbita, uma morte em via pública. Que aí seria considerada suspeita, né? Isso está elencado no CPP, no Código de Processo Penal. Morte suspeita, morte violenta, morte em via pública obrigatoriamente. Sim. E aí tem essa lacuna aí da morte sem declaração de óbito. O cara morreu em casa e não tem ninguém para declarar o óbito. Não foi assistida, né? É aí que enche o IML de exames, muitas das vezes, desnecessários. Na administração anterior, né? Essa do doutor Leonardo, que foi a administração da doutora Gabriela, e começou com o doutor Ricardo, grande amigo. Doutor Ricardo, saudade, hein? Aparece. Ricardo Barcelos. Ricardo Barcelos. Que eu já chamei ele algumas vezes pra vir aqui, tá só me enrolando. Meu amigo de turma de faculdade, inclusive. E de banda, né? O convite tá feito. Vamos cobrar dele aqui. Começou com ele, que ele foi o diretor da intervenção, né? E de lá pra cá, a gente vem tentando barrar isso. Conseguiu-se transferir essa atribuição para as clínicas de saúde da família e para o SAMU, né? Para ir declarar o óbito. É claro que também o médico vai chegar lá e vai avaliar a situação. Pô, tem um cara de 36 anos, né? Morte súbita em casa. Suspeita. Já vira suspeita, né? Porque aí que tá, né? O conceito de morte suspeita
Não é se a suspeita se foi um infarto, se foi Não, uma é outra- pneumonia. Não. A suspeita é se houve crime ou não. Se foi uma Exatamente. morte violenta Lenta ou não. ou uma morte natural. Morte natural, independente da causa da doença, ela não é atribuição do IML fazer necrópsia. Você né? vai fazer o exame de necrópsia. Primeiro, você tem que excluir ou não a forma violenta. Perfeito. É isso. Então, Aham. tem uma doença. A causa está explícita ali que foi uma doença. Sei lá, um infarto, uma doença pulmonar, uma doença vascular, seja lá qual for. Tanto faz. Tanto faz. Então, o importante para o IML é ver. Houve morte violenta? Como foi? O que efetivamente foi a causa mortes? Uhum. Então é isso que a gente busca lá dentro. Perfeito. E para isso a gente precisa ter uma análise muito profunda sobre isso. O exame interno e externo ele é fundamental. Por isso que o Rubens estava dizendo agora há pouco da importância tanto do perito quanto do técnico, do auxiliar, de todos os profissionais que estão ali ao redor do exame de necrópsia, ficar atento. Por quê? Porque o corpo fala. O corpo fala e o corpo não mente. Tudo que você observar ali, você pode ser elementos importantes para determinar a causa da morte. Mas eu não cheguei a uma definição. Eu não consegui macroscopicamente analisar o que de fato levou esse indivíduo à morte. Não tem problema. Nós temos o apoio de laboratórios. Nós temos o laboratório de histopatologia e o laboratório de toxicologia forense que nos auxiliam também caso haja alguma dúvida. Às vezes o indivíduo fez o uso de algum entorpecente, né? Então a gente faz uma coleta de sangue, de fígado, de urina, para poder ver se há um indício de alguma contaminação por alguma droga que possa ter causado a morte dessa pessoa. Então o exame ele é muito mais complexo do que simplesmente o que acontece ali na mesa. Legal. Inclusive, como para ajudar numa investigação de um possível homicídio, né? Que talvez foi forjado ali, né? Então, por exemplo, envenenamento, Que né? já aconteceu muitas vezes. Você tenta criar uma cena para parecer que é um suicídio, cenário. né? Sim. Ou um acidente e que, na verdade, teve alguma coisa ali por trás. Aí a toxicologia forense acaba ajudando, né? Que são laboratórios que ficam dentro do IML, né? Da polícia. Dentro do inclusive. IML sede, que é aquele prédio todo espelhado na área da Leopoldina aqui do Aham. Rio de Janeiro.